Muito bem, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Clóvis, sou aluno do curso de licenciatura em Filosofia da Uninter. Estou completando o último ano e, neste tempo de isolamento social, devido à Covid-19, a Uninter, interessada no crescimento constante dos seus alunos e na continuidade do aprendizado, propôs algumas atividades durante esse período de quarentena, dentre as quais, no nosso caso, né, de alunos de licenciatura, que estivéssemos realizando um plano de aula e gravando um vídeo como se estivéssemos lecionando e postando esse vídeo na plataforma do YouTube, de tal maneira que alguns amigos, colegas, familiares, enfim, pudessem interagir através desta ferramenta, participando então da nossa aula. Então, eu quero desde já agradecer aos colegas de estudo, agradecer aos familiares, amigos que apoiam, né, ou que irão apoiar este trabalho participando, então, acessando lá no YouTube. Neste plano de aula, a ideia é uma aula a ser ministrada para a turma do primeiro ano do ensino médio. Então, eu vou falar a respeito de comunicação, onde vou abordar o poder da palavra, vou falar a respeito da importância do diálogo e apresentar ou pincelar a respeito do método dialógico usado por Sócrates e a sua arte de perguntar. Sobre isso que nós vamos tratar na nossa aula aqui. E os meus objetivos ao preparar esta aula é destacar o papel da linguagem e do diálogo na vida em geral, seja na construção de conhecimentos ou como um caminho para o entendimento entre as pessoas. Também apresentar o método dialógico de Sócrates e a arte de perguntar, para que quem nunca teve possa ter pelo menos uma noção, né, deste método adotado por Sócrates, e também desenvolver a capacidade de expressão pessoal, de comunicação e de diálogo, né, dos alunos e de todos aqueles que puderem, né, participar desta aula. Então, esses são os nossos objetivos. De que maneira, então, nós vamos transmitir esta aula? Primeiramente, vamos realizar uma introdução, falando a respeito do diálogo e da sua importância, né, essa capacidade de comunicação verbal, contemplando aí a sua definição e a sua importância nas relações humanas. Na continuidade, nós vamos falar a respeito do poder da palavra e também da arte de perguntar introduzida por Sócrates na Grécia Antiga. E finalmente vamos encerrá-lo, né, fazendo a conclusão desta aula. Então, desde já quero agradecer mais uma vez a sua participação. Fique conosco aí, acho que vai ser bem interessante. Então, o presente trabalho, como eu disse, foi elaborado a partir do planejamento de uma aula de filosofia para o primeiro ano do ensino médio, abordando o tema comunicação, onde vou explanar a respeito do poder da palavra e do método dialógico de Sócrates e a sua arte de perguntar, tão utilizado por ele na Grécia Antiga. Este plano de aula foi construído através de pesquisa realizada, obra de alguns autores que abordam o assunto em seus trabalhos, autores tais como Gustavo Gomes de Matos e Walter Omar Corrêa. Né? Esses são alguns dos autores que eu consultei, entre outros, né, para preparar então este plano de aula. Muito bem. A linguagem ela é de suma importância para a comunicação no processo de ensino-aprendizagem. O diálogo entre os atores escolares que são usados
ele surge como uma das principais propostas para as atividades dentro da sala de aula. O que quero dizer com isso é que nem todas as escolas ou nem todas as salas de aula das escolas, principalmente públicas, elas dispõem de ferramentas tecnológicas que proporcionariam talvez uma qualidade melhor no ensino, né? Permanecendo então o diálogo como sendo uma das principais propostas para as atividades realizadas em sala de aula. Mas temos que pensar, o que é o diálogo afinal? Qual é o significado do diálogo? Bem, podemos definir o diálogo como sendo uma conversação entre duas ou mais pessoas. Conversação essa que deve ocorrer em um clima de boa vontade e compreensão recíproca, onde deve ter uma troca de ideias. Segundo Matos, é imprescindível que haja o hábito da conversação para que a comunicação ela flua harmoniosa e eficazmente entre as pessoas. Resumindo, as pessoas elas precisam se comunicar, pois sem diálogo não há como estabelecer relacionamentos interpessoais saudáveis. Não há entendimento, não é possível se construir o bem comum. Dialogar é, pois, extremamente necessário para se fazer boas escolhas, para se tomar as decisões mais acertadas e para se garantir os caminhos mais adequados. O diálogo aparece então como sendo um caminho permanente para a construção individual, familiar e mesmo social. Como nós veremos a seguir, o poder que há nas nossas palavras, né? Aí nós vemos a importância da comunicação e o como é importante nós estabelecermos um bom diálogo, porque as nossas palavras elas têm poder. A palavra ela é a forma mais usada pelos homens para a comunicação e ela é capaz de deixar profundas marcas. Ela é o reflexo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos e ela tem o poder tanto para agradar quanto para desagradar, o poder para alegrar quanto para entristecer pessoas, né? Ela é capaz, por incrível que pareça, até mesmo de ferir, né? Costumamos imaginar uma pessoa ferida por um projétil disparado por uma arma de fogo, ou então alguém ferido com uma arma branca. Mas por incrível que pareça, às vezes as palavras elas ferem tanto quanto ou algumas vezes até de uma forma muito mais profunda, causando um dano muito maior. Uma palavra ela tem um poder enorme e ela pode até mesmo ser avassaladora, pois ela pode causar um dano enorme ou simplesmente ela pode fazer alguém feliz. Elas são tão poderosas que são capazes de causar uma enorme alegria ou uma profunda dor. Né? Acredito que todos nós já vivenciamos, né? De alguma forma, o poder da palavra. Quando alguém chega para nós e diz eu amo você, você é importante para mim, é uma alegria ter você como meu amigo, isso nos causa um prazer enorme. Mas quando o contrário acontece e alguém nos ofende e alguém de repente nos magoa com as suas palavras, isso causa uma dor profunda, uma tristeza profunda, exatamente porque a palavra ela tem esse poder. Daí a importância de nós sabermos fazer uso da palavra, sabermos nos comunicar, sabermos dialogar, né? E na Grécia Antiga houve um homem chamado Sócrates, né? Sócrates foi um dos principais filósofos da Grécia Antiga. Ele entra para a história, né? Como um dos grandes nomes da filosofia grega e referência até hoje, né? E Sócrates ele nasceu em Atenas e ele foi o primeiro pensador de antigos filósofos gregos a estabelecer os fundamentos filosóficos da cultura ocidental. Isso cerca de 470 a.C., né, que foi quando Sócrates nasceu. Ele viveu de 470 a 399 a.C. Então veja, já passam mais de 2.300 anos e Sócrates foi tão importante
com a sua filosofia, que ainda hoje se fala nele, né? E para Sócrates, o questionamento ele era essencial na sua filosofia. Para esse filósofo, só há aprendizagem significativa quando a pessoa ela consegue elaborar as suas próprias perguntas. De acordo com Curran, Sócrates ele parte do pressuposto que ninguém sabe nada em absoluto, inclusive ele mesmo. Significa dizer que para Sócrates tudo era questionável, né? Tudo era questionável. Uma vez que ele tinha esse pressuposto por princípio de que ninguém sabe nada em absoluto, inclusive ele mesmo, então para Sócrates tudo era questionável. Segundo ele, o questionamento ele é a ferramenta de trabalho de todo filósofo. O filósofo pergunta não porque ele quer ser chato, mas porque ele quer saber mais. Ele quer aprender mais, ele quer ser mais. Então ele usava como sistema de ensinamento o diálogo em sintonia com a razão. Né? Era desta forma que Sócrates ele estabelecia a sua comunicação. Né? Pode-se dizer que o sistema ou o método dialógico de Sócrates ele era dividido em duas partes. Na primeira parte, Sócrates ele fazia algumas perguntas que elas iam levando os seus interlocutores a darem respostas subjetivas, né? Eram perguntas que iam levando a pessoa a perceber que e a se dar conta de que ela não sabia tudo aquilo que ela julgava saber, né? E isso se chama ironia, né? Essa era a primeira parte do método usado por Sócrates. Ele ia fazendo perguntas pontuais que tinham a capacidade de levar a pessoa a perceber que ela não tinha todo aquele conhecimento que ela imaginava ter. E na segunda parte, já as perguntas de Sócrates, elas iam levando a pessoa a achar as respostas das suas perguntas em si mesma, né? Esse método chama-se maêutica, né? Que tem o sentido primitivo de a arte de ajudar a dar a luz, a parir. Então, por razões de método, o diálogo socrático ele conduz a várias questões que não chegam a uma solução. Isso para colocar a pessoa interrogada no caminho em que ela mesma possa encontrar a solução e demonstrar a sua capacidade de uma nova visão filosófica. Então, o que Sócrates tinha em mente é que a pessoa ela fosse capaz de perceber, num primeiro momento, né, quando ele usa a ironia, perceber a sua limitação, né? E em um segundo momento levar a pessoa a se abrir para aprender coisas novas, para ampliar a sua visão, né? Para estar aberta a novos questionamentos também que lhe levassem a uma maturidade intelectual, a um crescimento intelectual. Então esse sistema de questionamentos de Sócrates, ele é muito interessante e particularmente considero extremamente profícuo para os dias atuais, pois a cada pergunta que nos fazemos surge a oportunidade de novos conhecimentos, de novas respostas, de novos aprendizados, né? Então veja como é bem importante, né, este método utilizado por Sócrates. Não obstante, já se passem aí mais de 20 séculos, né, desde que Sócrates apresenta nos seus diálogos esse método, todavia essa metodologia não está ultrapassada. Pode ser utilizada e proveitosa ainda hoje. Nós vimos então, chegando à conclusão da nossa aula, que qual a importância, né, da linguagem para esse processo de ensino-aprendizagem que se estabelece na sala de aula, né, num primeiro momento, mas que pode se estabelecer também dentro das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos relacionamentos com nossos filhos, com os demais familiares. Também pode se estabelecer no nosso trabalho, né, com as pessoas com as quais nós convivemos, né? Porque nós identificamos
que o diálogo ele é uma das principais propostas para as atividades, principalmente de sala de aula, né? Para que haja o aprendizado. Então veja a importância do diálogo em todas as áreas, né, da nossa vida e em todas as esferas dos nossos relacionamentos. E conceituamos o diálogo como? Como sendo uma conversação entre duas ou mais pessoas, onde deve ocorrer uma troca de ideias em um clima de boa vontade e compreensão recíproca. Também vimos o poder que as palavras têm e tivemos um rápido contato aí com esse método dialógico de Sócrates através de perguntas tão usado por ele lá na Grécia Antiga. Método esse, como eu disse, que na minha opinião é extremamente enriquecedor para a condução de diálogos construtivos e que nos conduzem, né, ou nos induzem, nos levam a uma reflexão. Ao pensar sobre essa aula, eu chego à conclusão que somente quando nós nos abrimos para o diálogo é possível nós construirmos relacionamentos, avaliarmos e também compreendermos as pessoas. Então, espero, né, que você possa refletir sobre isso, né, sobre a importância da comunicação, do diálogo, que você pense sobre esse método de Sócrates e, por que não, fica aqui o desafio, né? Quem sabe tentamos, né, experimentar usar essa metodologia no nosso dia a dia. Creio que será bastante enriquecedor, tá bom? Então, quero encerrar por aqui a nossa aula, agradecendo a participação de todos. Se possível, deixe o seu like para saber que você nos acompanhou aí. Deixe o seu comentário também. Faça a sua crítica, ela será bem-vinda. Todos nós estamos aí num caminho de aprendizado. Não somos donos da verdade, não sabemos tudo. Então, fique à vontade para criticar construtivamente e nos ajudar a melhorar. Certo? Um abração a todos. Obrigado.